Majka Kukucova nasceu em 25 de maio de 1990 na Eslováquia, um país localizado na Europa Central com uma população de mais de 5 milhões de habitantes. Ela é filha única do casal Lubomir e Danka Kukucova. Desde pequena, Majka gostava de tirar fotos e queria ser modelo. Ela até chegou a participar de alguns desfiles e fez algumas sessões de fotos ainda criança. Já na adolescência, ela conseguiu bons trabalhos como modelo de biquínis para algumas revistas famosas. Apesar de Majka não ter problemas em conseguir trabalhos na área em que ela queria atuar, ela achava que as oportunidades em seu país eram poucas, se comparado a outros países da Europa. Foi então que, aos 18 anos, ela decidiu se mudar para a Inglaterra na intenção de conseguir melhores trabalhos e, quem sabe, se tornar uma modelo mundialmente conhecida. Bom, digamos que de certo modo ela conseguiu, mas não foi como modelo. Na Inglaterra, Majka passou a morar em Bristol, uma próspera cidade localizada no sudoeste do país, com uma população em torno de 430 mil habitantes. Lá, ela conseguiu diversos trabalhos como modelo, mas nenhum deles de grande importância como ela esperava. Devido a isso, Majka teve que trabalhar em outros empregos para conseguir complementar sua renda, já que os trabalhos como modelo que conseguia não pagavam o suficiente para ela se manter. Ela chegou a trabalhar como camareira, cozinheira e vendedora para conseguir pagar suas contas. As coisas não estavam fáceis para Majka e parecia que o sonho de se tornar uma grande modelo estava cada vez mais distante. Mas, pouco tempo depois, mais precisamente no ano de 2012, Majka conheceu um homem chamado Andrew Bush, mais conhecido como Andy, e podemos dizer que ela tirou a sorte grande com isso. Sorte para ela e azar para ele. Andrew deu fim a todas as preocupações financeiras de Majka, já que o homem era um empresário bem-sucedido e foi muito generoso com ela. Ele era conhecido por ser vaidoso, mulherengo e um homem nada discreto. O milionário britânico de 48 anos usava sempre roupas de grife e morava em uma mansão com 5 quartos e diversos detalhes luxuosos, com um valor estimado em mais de 1 milhão de euros, cerca de 6 milhões de reais no câmbio atual. Essa mansão está localizada na zona rural de Monmouthshire, uma das 22 subdivisões administrativas autônomas do país de Gales. O empresário do ramo de joias era dono de 4 negócios. 3 deles estavam inativos, sendo a empresa comercial Big Wig Enterprises a única de portas abertas. Andrew também era dono de várias outras casas e de uma frota de carros de luxo, incluindo uma Ferrari, uma Lamborghini e um Hummer. Só esses 3 veículos somavam mais de 1 milhão e 500 mil euros. O empresário foi casado por muitos anos com a jornalista Samantha Mason, e desse casamento nasceu a sua única filha, Ellie Mason Bush. Após o fim desse casamento, Andrew passou a se relacionar com mulheres mais jovens, até que no ano de 2012, como eu já mencionei, ele e Majka se conheceram. Os dois começaram a namorar, e o homem deu à jovem um emprego em uma de suas joalherias. De acordo com Ellie, filha de Andrew, seu pai parecia perdidamente apaixonado pela modelo. Ele sempre a presenteava, e era comum os dois viajarem pelos lugares mais belos da Europa, onde eram vistos sempre abraçados e sorrindo, em uma relação que parecia transbordar felicidade. Ellie disse ainda que Majka chamava muita atenção por onde passava, devido à sua beleza, mas seu pai não se importava, muito pelo contrário. Ele gostava dessa atenção. Ele gostava que as pessoas olhavam e viam que ele tinha uma mulher muito bonita ao seu lado. De início, parecia que os dois tinham sido feitos um para o outro, mas com o passar do tempo, a relação foi se tornando turbulenta. Majka começou a demonstrar ciúme excessivo e sempre queria checar o computador e o celular de Andrew para ver se ele não estava aprontando. Logo, ela se revelou uma pessoa possessiva e violenta. Pessoas próximas relataram diversas ocasiões em que Majka demonstrou seu comportamento raivoso. Uma das irmãs de Andrew, chamada Rachel, disse que certa vez eles estavam fazendo compras e havia um monte de coisas que Majka queria comprar, mas Andrew disse que não seria possível naquele dia. A jovem não aceitou a resposta negativa do companheiro. Ela começou a gritar e jogou uma bolsa no homem, indo embora na sequência e só foi achada horas depois. Ainda segundo Rachel, episódios como esse se tornaram cada vez mais comuns e frequentes. Conforme as crises foram aumentando, Andrew percebeu a gravidade da situação, mas tentou ignorar, acreditando que poderia mudar a jovem. Para as pessoas próximas, no entanto, isso era impossível.
De acordo com familiares de Andrew, Micah agia como uma criança e não conseguia controlar a sua raiva. Em uma ocasião, ela chegou a colocar o notebook de Andrew embaixo de uma torneira aberta, na intenção de destruir o aparelho. Em outra, Micah fingiu que o táxi que pegou havia sofrido um acidente no caminho, só para que todos se preocupassem com ela e perguntassem se ela estava bem. Posteriormente, foi descoberto que tudo não passava de uma mentira, e algumas pessoas chegaram até pensar que talvez ela tivesse algum tipo de distúrbio mental. Segundo relatos, Micah tinha ciúmes até do relacionamento de Andrew com sua família, principalmente de Ellie, filha do homem, que inclusive teve até que se mudar de casa por conta disso. É dito ainda que a modelo não suportava ver as fotos da família de Andrew espalhada pela casa onde ela morava com ele. E para resolver isso, ela retirou todos os quadros cujas fotos não fossem do casal. A esta altura, Andrew já tinha percebido que aquela garota doce e gentil que havia conhecido meses antes não era mais a mesma e que, na verdade, ela usava uma máscara quando iniciaram a relação. A situação, obviamente, já não era mais sustentável, e em setembro de 2013 aconteceu algo que seria a gota d'água para o fim desse relacionamento. Nesse dia, Andrew chegou em casa e encontrou Micah algemada com um travesseiro sobre a cabeça. A jovem alegou que havia sido dominada por vários assaltantes armados. A polícia então foi chamada, e após investigar o ocorrido, eles não encontraram nenhuma evidência e nenhuma testemunha que pudessem ajudá-los a localizar os criminosos. Era como se o crime não tivesse nem acontecido. A família de Andrew suspeitou desde o início de que tudo seria uma farsa para impedir o homem de viajar até o Oriente Médio a trabalho, já que seu passaporte estava entre os itens supostamente levados pelos assaltantes. Os familiares também suspeitaram do ocorrido pelo fato de tudo ter acontecido quando Micah estava sozinha na residência, algo que, de acordo com eles, foi bem conveniente. Segundo os familiares, o suposto roubo aconteceu em um momento em que o namoro dos dois já estava basicamente acabado. Após esse episódio, Micah ficou mais pegajosa com Andrew, dizendo que não queria mais ficar sozinha e que também não conseguia dormir à noite, como se estivesse traumatizada. Um mês após o suposto roubo, o casal se separou. Micah não aceitou o término e postou em sua conta no YouTube uma série de vídeos do casal se beijando e se abraçando, além de capturas de mensagens de texto amorosas que eles trocaram. No fim, ela implorava ao homem para que ele esquecesse tudo de ruim, dizendo que dias sem ele não tinha sentido e que queria que os dois ficassem juntos para sempre. Andrew não deu importância aos seguidos apelos de Micah pela volta ao relacionamento e decidiu que era hora de seguir a sua vida. Mas mesmo assim, Micah continuou insistindo, chegando até mesmo a perseguir o homem algumas vezes. Inclusive, de acordo com pessoas próximas da jovem, ela ficou tão abalada com o término que não queria mais saber de trabalhar e quase não saía mais de casa, a não ser se fosse para ir atrás do seu ex. Andrew então decidiu comunicar às autoridades sobre o comportamento da ex-namorada, e uma ordem de restrição foi emitida na tentativa de mantê-la afastada. Após isso, Micah voltou para a Eslováquia, arrumou emprego e até começou a namorar um rapaz chamado Peter Kucharik, um fisiculturista de 20 anos que trabalhava como guarda-costas. Parecia que as coisas estavam voltando ao normal para a jovem, e para quem via de fora, notava que Micah aparentava estar melhor. Mas no fundo, ela não estava nada bem, e sua obsessão por Andrew só aumentava. Em dezembro de 2013, mais especificamente no Natal, o empresário conheceu Maria Korotaeva, uma estudante russa de 23 anos que trabalhava em uma cafeteria na Inglaterra. Ela cursava recursos humanos na Universidade do Oeste da Inglaterra. Andrew e Maria logo se apaixonaram e começaram um namoro, mostrando assim que Micah estava mesmo fora dos planos do empresário. O casal publicava diversas fotos de viagens e festas em suas redes sociais, o que deixava Micah indignada e com muitos ciúmes. A jovem, apesar de ter que se manter afastada do ex por conta da ordem de restrição, o observava com frequência através das redes. Micah, obviamente, não havia superado o fim do relacionamento e não estava nem um pouco disposta a abrir mão de Andrew e seguir com sua vida. Ela então começou a elaborar um plano que decidiu pôr em prática em abril de 2014.
Maika, ao saber que Andrew estaria viajando com a sua atual namorada, foi até uma das mansões do homem que fica em Costa del Sol, na Espanha, e que estava sozinha. É dito que ela ficou no imóvel por 2 dias esperando o casal voltar de viagem e só conseguiu acesso à parte interna da casa porque tinha cópias das chaves, coisa que Andrew nem se lembrava. Na madrugada do dia 5 de abril de 2014, Andrew Bush e Maria Korotaeva voltaram de viagem desembarcando na Espanha. O casal ria e descontraía enquanto adentravam a mansão do homem, e os dois mal sabiam que Maika já estava lá, esperando por eles. Maria conta que assim que Andrew acendeu as luzes, percebeu que havia algo errado. De acordo com ela, haviam calcinhas e sutiãs pendurados em um cabideiro logo na entrada. O seu coração disparou e ela teve a sensação de que havia alguém na casa. Ela seguiu Andrew, que adentrou mais ao imóvel. Eles encontraram uma mala no chão com um par de sapatos de salto alto dentro. Em seguida, Maria se virou e subiu as escadas. Quando ela chegou ao topo, deu de cara com Maika. Ainda de acordo com ela, Maika parecia calma e ficou muito quieta, como uma rocha. Maria conta que a mulher estava com o cabelo solto e de pijama, com shorts minúsculos e um colete frágil. Assim que viu Maika, Maria gritou e saiu correndo para fora de casa. Ela foi em direção ao Hummer de Andrew e ficou sentada dentro do veículo por alguns minutos. Logo em seguida, Andrew foi até ela e disse que estava tudo bem e que não era para ela se preocupar, e pediu que ela chamasse a polícia e dissesse a eles para virem rápido. No entanto, a bateria do celular de Maria estava descarregada e, por achar que Andrew seria capaz de resolver o problema, ela decidiu esperar. Depois de alguns minutos, Maria ouviu 3 disparos. Maika havia atirado 3 vezes contra Andrew, com um revólver .38. Um dos tiros acertou um dos braços do homem, enquanto os outros 2 acertaram sua cabeça. Ela ainda colocou a arma na mão de Andrew para simular que ele tivesse atirado contra si mesmo, e depois roubou seu relógio. Maria relata que ouviu gritos, e depois ouviu um estrondo e depois outro estrondo. Ela achou que fosse algo sendo jogado escada abaixo, talvez uma TV ou uma bagagem. Nesse momento, Maika saiu de casa. Ela estava com as chaves do Hummer de Andrew. Ela foi em direção ao veículo e mandou Maria sair dele, fugindo com o carro na sequência. Maria disse que Maika estava tão calma que ela sentiu arrepios em sua espinha. Em seguida, Maria correu até a casa, mas a porta estava trancada. Ela gritou por Andrew, mas ninguém respondeu. A mulher então carregou seu celular em uma tomada externa e ligou para a irmã de Andrew e para a polícia, enquanto torcia para que seu namorado estivesse bem. A polícia chegou rapidamente ao local e tiveram que arrombar a porta para conseguir entrar na casa, o que demorou mais de 2 horas, já que a porta era extremamente reforçada na intenção de proteger a casa de possíveis ladrões. Lá dentro, eles encontraram o corpo de Andrew com 3 disparos e a arma do crime em uma de suas mãos, como Maika havia deixado. A alguns quilômetros dali, Maika abandonou o Hummer e continuou sua fuga a pé. Ela ligou para o seu atual namorado, Peter Kucharik, para pedir ajuda. Peter estava em outro país quando Maika ligou para ele, mas mesmo assim ele pegou um avião e foi até Madrid para encontrá-la. Na sequência, os 2 dirigiram por 3 dias pela Europa, até chegar à Eslováquia, terra natal de Maika. Um mandado de prisão foi emitido contra ela, e poucos dias depois ela decidiu se entregar numa delegacia próxima à casa de seus pais, na cidade de Bosaca. Posteriormente, ela foi extraditada para a Espanha, onde iria responder pelos seus crimes. Em seu depoimento à polícia, Maika disse que estava grávida de Andrew e que só foi atrás dele para lhe dar a notícia, o que deixou o homem furioso. No entanto, foi descoberto mais tarde que essa versão da gravidez era falsa, ainda mais pelo fato que ela e Andrew se separaram em outubro de 2013 e ela foi presa em abril de 2014, ou seja, era para ela estar com quase 6 meses de gravidez, e como vocês podem ver na foto do dia em que ela foi detida, não aparenta nem um pouco que ela estivesse grávida. Ainda em seu depoimento, ela alegou que Andrew a agrediu fisicamente, e após um exame médico foi constatado que, de fato, Maika havia sofrido agressões. Só que a polícia havia checado os antecedentes de Peter Kucharik, o atual namorado da acusada, já que ele estava ligado diretamente a ela,
E nessa checagem, eles descobriram que ele já tinha um histórico de agressão e que provavelmente foi ele quem agrediu Maika, e ela disse que foi o Andrew para tentar amenizar sua culpa. Maika ficou 2 anos sob custódia antes de ser levada a julgamento. Durante esse tempo, a polícia investigou o caso por completo. Durante as investigações, a polícia verificou a hipótese de que Andrew talvez tivesse tirado a própria vida, já que a maneira como ele foi encontrado levava a crer que era isso que tinha acontecido. Mas a trajetória dos tiros não correspondiam com a hipótese dele ter atirado em si mesmo, e ele também não tinha nenhum vestígio de pólvora em suas mãos. Sem contar o fato que ele foi baleado 2 vezes na cabeça, o que seria praticamente impossível dele conseguir fazer isso em si mesmo. Foi descoberto também que a arma utilizada no crime foi adquirida de forma ilícita por Maika. Inclusive, a arma estava com os números de série raspado, e por conta disso, a polícia não conseguiu rastrear a sua origem. Algumas fontes afirmam que Maika comprou essa arma de um amigo, já outras de um traficante. Após a conclusão das investigações do inquérito policial, foi dado início ao julgamento que aconteceu na cidade de Granada, na Espanha. Houve ampla cobertura da mídia e os olhos de uma grande parte da Europa estavam voltados para o caso, ainda mais por ele ser bem incomum. Segundo os promotores do caso, o motivo do crime teria sido o fato da mulher ter ficado chateada depois que o milionário terminou o relacionamento de 2 anos e meio entre ambos. Maika, então, teria ficado com ciúmes ao ver que Andrew havia iniciado um relacionamento com outra mulher. A namorada da vítima, Maria Korotaeva, testemunhou no julgamento e foi muito importante na reconstrução dos fatos. Ela disse que Maika deu um jeito de rastrear os passos de Andrew através de um aplicativo chamado Encontre Meus Amigos. Um aplicativo capaz de mostrar em tempo real onde está qualquer pessoa em qualquer parte do planeta. Para isso, essa pessoa precisa, além de ter esse aplicativo instalado em seu celular, permitir que a outra pessoa tenha acesso à sua localização. É um aplicativo muito utilizado por pessoas que gostam de fazer trilhas, pois caso se percam, elas podem ser encontradas com facilidade. Maria disse ainda que viu o aplicativo instalado no celular de Andrew porque costumava usá-lo, mas o homem não tinha ideia para que servia e o endereço de e-mail usado para ativá-lo não era o dele. Ao que tudo indica, Maika instalou esse aplicativo no celular de Andrew quando eles ainda namoravam, na intenção de vigiar os seus passos. Após Maria contar a Andrew sobre o aplicativo e para que ele servia, o homem disse a ela para deletar. Em sua defesa, Maika disse nunca ter pretendido machucar Andrew, e só o fez depois que ele supostamente a atacou e então a ameaçou com uma arma. A partir daí, ela diz ter entrado numa luta com um homem, tirado a arma de suas mãos e atirado nele em legítima defesa. Os jurados decidiram que a mulher reduziu as chances de defesa da vítima, atirando nele inesperadamente enquanto ele caminhava para dentro de casa. Os promotores argumentaram também que Maika havia tentado aumentar o sofrimento de Andrew durante sua morte, mas o júri não aceitou esse argumento. Maika foi retratada durante o julgamento como sendo obsessiva, imatura e que perseguiu Andrew durante todo o tempo depois que terminaram seu relacionamento. Após 4 dias de deliberação, Maika Kukukova foi condenada a 15 anos de prisão pela morte de Andrew Bush. O júri popular foi unânime na condenação da mulher, sendo o placar de 9-0. Além de Maika, um eslovaco de 26 anos, cujo nome não encontrei, também foi condenado por 6 meses por ter oferecido refúgio a ela. O juiz responsável pelo caso, Ernesto Carlos Manzano, ordenou ainda que Maika pagasse à filha de Andrew um total de 122 mil euros, além de cerca de 30 mil euros à irmã do homem, como compensação pelo crime. Em declaração, o juiz disse acreditar se tratar de um crime passional e aceitou como circunstância atenuante o fato de Maika supostamente agir em um estado de espírito apaixonado. Além disso, o juiz disse ter levado em conta também o fato de a mulher não ter antecedentes criminais e ter feito um pedido de desculpas com o coração partido, após ter recebido o direito ao discurso. Após a condenação de Maika, Eduardo Martim, advogado da família da vítima, disse que era evidente que o juiz queria ser generoso com ela, talvez só porque fosse bonita. A família da vítima disse que ficaram felizes com o veredito de assassinato, mas esperavam uma sentença de mais de 20 anos.
Já o advogado de Maica, Carlos Larranaga, disse que entraria com um recurso por uma diminuição da pena. Ele declarou que discordava do veredito do júri, que aceitava que foi homicídio, mas não assassinato, e afirmou que há circunstâncias que modificam a responsabilidade legal de sua cliente. O advogado revelou ainda que preparou um recurso argumentando que a mulher agiu em legítima defesa e com muito medo, alinhado com a alegação de que Andrew a atacou primeiro. Depois do veredito, a ex-mulher de Andrew e mãe de sua única filha, Samantha Mason, postou em suas redes sociais indignada sobre o que Micah tinha feito ao seu ex. Ela escreveu ainda que em nenhum momento Micah se desculpou com a sua filha e só culpou Andrew. Estou tão feliz que esta longa e árdua jornada finalmente acabou. Meu coração está com a nossa querida filha, meu irmão, irmã e sogra. Nenhuma sentença seria o suficiente para a devastação completa que ela causou em nossa família. Já Ellie Bush, filha de Andrew, declarou emocionada que fará tudo o que puder para deixar o seu pai orgulhoso. Após o veredito, ela visitou o túmulo de Andrew e disse: "Fizemos isso por você, pai. Finalmente temos justiça para você." Um amigo próximo de Peter Kucharik disse que o rapaz estava perdidamente apaixonado por Micah e faria qualquer coisa para tê-la ao seu lado. Eles ainda se comunicam por cartas e, apesar do rapaz não ter se relacionado com mais ninguém desde Micah, não se sabe se ele vai esperar por ela. Para a polícia, as fotos de casal postadas nas redes sociais de Maria Korotaeva foram o estopim para a decisão de Micah em cometer o crime, que viu na viagem para a Vila Espanhola a chance para concretizar suas intenções. No dia de sua morte, Andrew havia presenteado Maria com um anel de diamante avaliado em 10 mil euros e disse que queria discutir algo importante com ela à noite. Provavelmente, o homem iria pedi-la em casamento, porém, como sabemos, a conversa nunca aconteceu.